Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Área 51 é uma das regiões mais enigmáticas do mundo. Acredita-se que ela foi criada na década de 50 para conduzir os testes de aeronaves experimentais durante a Guerra Fria. Mas sua existência só foi confirmada pela CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos, em 2013, e as atividades que são desenvolvidas por lá continuam sendo um mistério para o grande público. Esses segredos fizeram com que várias teorias da conspiração fossem criadas ao redor dessa instalação militar, inferindo que ela serviria para esconder OVNIs, realizar pesquisas com extraterrestres e até desenvolver tecnologias usando engenharia reversa, isto é, usando conhecimentos e equipamentos provenientes de inteligência não humana. Essas teorias já foram alimentadas por pessoas que supostamente trabalharam para o governo e que decidem abrir o jogo para contar tudo o que sabem. Houve também aqueles que optaram por invadir o local na busca inconsequente de revelar a verdade. Mas, além do perímetro protegido por um alto nível de segurança, em que até o espaço aéreo é controlado, o clima desértico da região deixa a aventura ainda mais difícil, então são poucos que sobreviveram para contar a história. Mas com Jerry Freeman foi diferente. Ao contrário da maioria, ele não estava interessado em investigar os possíveis segredos envolvendo OVNIs, mas queria concluir uma pesquisa que ele desenvolveu ao longo de vários anos a respeito de um grupo de pioneiros que viajou por aquela região durante a febre do ouro no final da década de 1840. Jerry tentou pedir autorização em todas as instâncias possíveis e até se ofereceu para ser levado ao local de olhos vendados, se fosse preciso, mas sempre recebia um não como a resposta. Cansado de ver o passado do seu país sendo negado ao seu povo, ele resolveu então invadir a zona militar em busca do último vestígio arqueológico que faltava para completar a sua pesquisa. O estudioso passou uma semana viajando a pé e sobrevivendo dos poucos recursos que conseguiu levar e do que encontrava pelo caminho. Ao final, ele descreveu toda a sua experiência num diário, contando tudo o que ele encontrou lá dentro. Mesmo que ele tenha sido criticado por vários céticos, Jerry Freeman foi um dos poucos que não buscava fama e não queria alimentar os boatos conspiracionistas. E então, talvez o seu relato seja o mais próximo que já chegamos de realmente saber o que está guardado na Área 51. E é isso que vamos te contar a partir de agora. Vem com a gente. Jerry foi um arqueólogo e professor formado pela California State University, Long Beach. Ele era fascinado pela história dos pioneiros norte-americanos que foram os colonos responsáveis por migrar, habitar e desenvolver a região oeste do país recém-formado. Mas Freeman era atraído especialmente pelas viagens empreendidas durante a Corrida do Ouro, que aconteceram no final da década de 1840, em direção ao estado da Califórnia. Antes de descobrirem que havia ouro naquela região, o que aconteceu no começo de 1848, várias comitivas já tinham viajado para lá. Talvez o grupo mais famoso a enfrentar essa jornada foi o Partido de Donner, ainda em 1846. Eles ficaram conhecidos porque se programaram mal e chegaram à Sierra Nevada, um ponto muito difícil de atravessar no final de outono. Lá, uma tempestade os prendeu nas montanhas e eles sofreram muito por não conseguir enfrentar o clima extremo. Esta foi uma das maiores tragédias da época e ficou marcada no imaginário das pessoas. Em 1949, uma nova comitiva se formou, agora motivada não só a marchar para o oeste, mas pela promessa de vida nova que o ouro fornecia. O grupo era composto por várias famílias que guiavam cerca de 100 carroças de suprimentos. Sua última parada foi em Salt Lake City, no estado de Utah, onde se abasteceram para enfrentar o deserto. Eles decidiram contornar as montanhas pelo sul, evitando cometer os mesmos erros do Partido de Donner, mas ficaram tentados quando seu guia encontrou um mapa perto do que hoje é Cedar City, também em Utah. O mapa prometia um atalho pelas montanhas que parecia ser bem tentador, e várias pessoas decidiram mudar o seu trajeto para segui-lo, enquanto a outra parte manteve o seu trajeto inicial.
Depois de alguns quilômetros, metade das carroças retrocedeu e resolveu se unir ao primeiro grupo, pois perceberam que seria perigoso demais enfrentar as montanhas. Um pequeno número de pessoas insistiu, mas acabou se perdendo. Como resultado, eles ficaram vagando por quase 2 meses no deserto, tendo que sacrificar grande parte dos seus animais e consumindo todos os seus suprimentos para tentar sobreviver. Essa excursão ficou conhecida como os Lost 49ers, ou Perdidos dos anos 49, em tradução direta. As perdas que o grupo sofreu acabou dando nome ao Vale da Morte, uma região no deserto que é um dos lugares mais secos e mais quentes do mundo e que fica próximo à atual Área 51. Entre os principais vestígios deixados por esse grupo está um diário onde eles citam 7 marcações que foram feitas ao longo do seu caminho, que era uma tentativa de chamar a atenção para serem resgatados ou ao menos de se guiar para evitar ficar andando em círculos. Como Jerry Freeman era encantado por essa história, ele formou um grupo de 5 pessoas que refez o trajeto de Utah até o Vale da Morte, onde puderam encontrar 6 dessas marcações. A 7ª e última foi feita num local que foi comprado pelo governo americano em 1955 para se construir as instalações do aeroporto Hummy e da base do Lago Groom, os nomes oficiais do que conhecemos por Área 51. Jerry lutou durante 5 anos para ter acesso ao local. Pensa, apenas para registrar a marca dos pioneiros. Ele se ofereceu para ser levado até lá, até de olhos vendados, e recebeu apoio de um político de seu estado, mas nada foi suficiente, pois todos os pedidos foram negados. Mas quando ele estava quase desistindo, o pesquisador foi acometido por uma ideia arriscada, para dizer o mínimo. Mesmo sem ter nenhum tipo de treinamento militar, ele estava acostumado a enfrentar as dificuldades do deserto. Às vezes, passava semanas em excursão para realizar suas pesquisas. Então, ele considerou entrar de maneira furtiva na base, uma base militar, um local menos vigiado, e percorrer um caminho de mais ou menos 160 quilômetros até onde estaria a última marca dos pioneiros. Sua esposa, suas filhas e todos os seus amigos, é claro, tentaram lhe convencer de que era uma péssima ideia, mas ele já estava convicto e traçou um plano que, segundo ele, o ajudaria mesmo se ele acabasse sendo interceptado pelos militares. A viagem que Jerry fez pelo deserto para mapear as 6 marcas deixadas pelos Lost 49ers foi coberta por um jornal daquela região, o Las Vegas Sun. Ele aproveitou o contato com os jornalistas para tentar se proteger. O arqueólogo disse que tudo o que faria e propôs manter um contato direto com o jornal. Caso ele fosse apanhado, ele enviaria um sinal e o veículo espalharia a notícia para causar uma comoção pública que tentaria impedir que algo fosse feito contra ele. Bom, o plano parecia bom, mas Jerry precisou confiar na índole do jornalista, pois bastava um telefonema para colocar todo o seu plano a perder. Porém, ele estava confiante. Afinal, a proposta era chamativa para o jornal, já que, dando certo ou não, a história sem dúvida renderia uma boa matéria. O mais difícil seria convencê-los de que ele realmente estava disposto a correr aquele risco. Depois que tudo estava afinado, Freeman contatou seu irmão Doyle para ajudá-lo. Ele também seria um contato de emergência e ficaria responsável por levar e buscar o pesquisador no ponto de encontro estabelecido. Jerry preparou uma mochila com tudo o que ia precisar: faca, comida, água, incluindo cantis reservas, mapa, bússola, binóculos, seu telefone celular e, é claro, muita coragem. Tudo isso pesava cerca de 22 quilos, mas era o mínimo necessário para que ele pudesse sobreviver à jornada furtiva pelo deserto. No final da tarde do dia 22 de abril de 1997, seu irmão lhe deixou ao lado de uma barricada de metal que marcava o fim das terras públicas e o começo da zona restrita. Eles se despediram rapidamente e Doyle pegou o caminho de volta, desaparecendo por uma trilha deserta no alto da Cordilheira Specter, que ficava no estado de Nevada. Jerry ainda ficou um bom tempo ali, do lado de fora, parado,
contemplando tudo que estava à sua frente. Ele tentava se convencer de que estava esperando a lua subir um pouco mais no céu para guiar o seu caminho, mas, na verdade, estava com medo por tudo aquilo que precisaria enfrentar. E quem não ficaria, né? Mesmo assim, ele respirou fundo, renovou sua coragem e atravessou a barreira em direção à maior aventura da sua vida. Freeman nunca havia infringido a lei conscientemente antes, mas a importância histórica daquele local lhe deu as forças necessárias para isso. Para ele, era como ouvir o canto de uma sereia. Era praticamente impossível resistir. A maioria de nós já enfrentou desafios assim, né? Ele tinha que ver que aquela marca com seus próprios olhos. Tinha que fazer um registro para as gerações futuras, mesmo que para isso fosse necessário enfrentar as mazelas do deserto, as ameaças das forças armadas e os segredos velados para os quais ninguém, absolutamente ninguém, poderia prepará-lo. O pesquisador iniciou seu trajeto durante a noite para diminuir as chances de ser visto. O clarão da lua pôde iluminar grande parte do seu caminho e, pelo menos nesse primeiro momento, ele se sentiu confiante, como normalmente acontecia quando estava sozinho nas expedições. Ao amanhecer, ele chegou a uma passagem que não podia identificar, mas que, segundo seus cálculos, serviria como ponto de referência para avistar o primeiro objetivo da viagem, o Cane Spring, uma piscina de água doce que era a única fonte que ele conhecia. Para ter uma melhor noção do terreno, era preciso subir uma encosta íngreme, repleta de rochas afiadas e de cactos. A essa altura, Jerry já estava caminhando há quase 10 horas, e o esforço o fez praticamente esvaziar os seus cantis. Seu plano era descansar ao chegar no topo, fazer uma refeição e se preparar para seguir quando o território estivesse seguro. Do ponto mais alto, ele pôde vislumbrar algo que definitivamente não estava previsto. Seu mapa dizia que ali existia um vale formado apenas com rochas estéreis, mas ele estava diante de uma instalação estranha, diferente de tudo que ele já tinha visto. Havia vários trailers, estruturas abandonadas com uma aparência bizarra, o que o levou a batizar o local de Cidade dos Mortos. Usando seus binóculos, ele pôde ver um guarda fazendo ronda e uma caminhonete estacionada a poucos metros. Do outro lado, também havia veículos em movimento. Toda a área estava repleta de gente. Seria impossível atravessar naquele momento. Então, Freeman recuou e se escondeu em um arbusto de cactos. Ali ele fez sua primeira refeição, uma porção de carne enlatada e uma maçã, e se ajeitou para dormir por alguns instantes. Às 15 horas ele foi acordado pelo barulho ensurdecedor das hélices de um helicóptero. Apesar do susto, ele ficou imóvel e permaneceu em seu esconderijo. Quando a aeronave se afastou, Jerry se aproximou do penhasco e ponderou as suas opções. O mais seguro seria contornar a região que ele chamou de Cidade dos Mortos, como você se lembra, pelas montanhas. Mas ele não tinha água suficiente para isso. Então seria preciso esperar o anoitecer para se esgueirar pelas sombras. Dessa vez, o arqueólogo não esperou a lua, pois a escuridão seria a sua única aliada. Mas quando estava prestes a sair, uma floresta de postes de luz se acendeu, dificultando ainda mais o seu trajeto. O que deveria ser uma travessia de apenas 45 minutos se tornou uma jornada de 5 horas de pura aflição. Freeman precisou se desviar dos guardas armados que estavam por toda parte, verificando portões, circulando estruturas, serpenteando estradas. E para completar, havia holofotes que varriam a região de tempos em tempos e parecia que ele estava tentando escapar de uma prisão. No meio da travessia, uma coisa lhe chamou a atenção. Era um prédio cinza que parecia atrair um número excessivo de seguranças. Ele parecia ser construído em blocos e cercado por correntes. Em toda a estrutura, só havia uma janela, que ficava alta demais para ser espiada, mas que emitia uma luz forte, radiante e pulsante. Jerry deixou a construção misteriosa de lado e continuou seu percurso. Do outro lado do vale, existia outra formação rochosa que ele precisava escalar. Como estava distraído pelo cansaço, pela sede, pela tensão, ele não percebeu quando se aproximou de um carro que estava com os faróis apagados,
mas com o motor funcionando. Freeman se abaixou, deu a volta, se afastou o mais rápido possível. Pouco tempo depois, o veículo entrou em movimento. Ele estava sozinho novamente, pelo menos por enquanto. Se os seus cálculos estivessem corretos, o arqueólogo estava a apenas 800 metros da sua fonte de água. Mas não demorou muito até que ele esbarrasse em uma outra estrutura, uma barricada que mais parecia uma árvore de Natal, tamanha era sua fonte de iluminação. Freeman também podia ouvir um barulho repetitivo que provavelmente vinha de um gerador na região. Ele circulou o perímetro até se deparar com uma placa que exibia os dizeres: "Não ultrapasse. Os infratores serão processados. Área de exclusão de câmeras. Apenas pessoal com crachá. Sem armas de fogo, câmeras, telefones ou binóculos. Por ordem da corporação LANLL." A sigla fazia referência a Los Alamos National Laboratories Limited, uma empresa que já foi considerada a mãe de todos os segredos governamentais dos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, ela esteve envolvida no projeto Manhattan, que resultou no desenvolvimento da bomba atômica. Sim, aquela mesma que detonou com Hiroshima e Nagasaki. Então, imagine o que poderia estar sendo desenvolvido por lá naquela época. Depois de cruzar aquelas instalações, Jerry caminhou um pouco mais até encontrar uma cabana abandonada. Segundo seus conhecimentos, ela já teria servido como abrigo dos pioneiros que passaram por ali, o que poderia indicar que ele estava na direção correta. A cabana também ficava perto de Cane Spring, então ele pôde descansar, se alimentar e renovar o seu estoque de água antes de seguir a viagem. Freeman iria contornar o lado norte do Monte Sellier e descer os desfiladeiros em busca de cobertura. Seu plano original era viajar apenas durante a noite, mas ele perdeu muito tempo na Cidade dos Mortos e sua expedição já estava atrasada em um dia. Por isso, seria preciso enfrentar o risco de prosseguir à luz do dia. Aos poucos, a vegetação foi ficando cada vez mais escassa e os abrigos se tornaram quase inexistentes. Para evitar ser visto, Jerry alterou sua rota para o oeste e continuou até chegar numa cerca de arame farpado que exibia um aviso sinistro. Perigo. Área potencial de cratera. Mantenha-se longe. O arqueólogo já tinha ouvido falar sobre isso. Vários testes atômicos foram realizados naquela região, o que comprometeu o substrato do solo e criou uma zona instável que poderia ceder a qualquer momento. Na verdade, o próprio jornalista do Las Vegas Sun o avisou sobre aquilo, apelidando o local de Vale do Plutônio. Freeman chegou a fazer um teste, jogando algumas pedras no meio de algumas crateras e comprovou que elas desapareciam sem deixar vestígios. Era preciso tomar ainda mais cuidado a partir dali. Jerry passou a noite numa embarcação abandonada e seguiu viagem no dia seguinte. Nesse ponto, depois de cruzar a jurisdição do Departamento de Energia, ele alcançou a zona de testes da base aérea de Nellis. Essa era uma área especialmente sensível, pois lidava com as armas desenvolvidas durante a Guerra Fria. Segundo a lenda, existe um reino ultra-secreto no subterrâneo que é protegido com diversos sensores e dispositivos tecnológicos. Seria loucura tentar atravessá-lo, mas Freeman não iria desistir depois de ter chegado a este ponto. Como já estava na expedição há alguns dias, ele precisava se comunicar para dar notícias e para avisar ao irmão que iria se atrasar para o encontro que tinham combinado. Ele telefonou para o jornalista, para sua esposa e para Doyle, e só falou o essencial e em códigos, pois todas as comunicações poderiam ser interceptadas ali. Às 10h30 da manhã de sábado, Jerry finalmente vislumbrou o Lago Papoose, um dos locais mais importantes para os pioneiros e que fica no coração da Área 51. Em seu diário, ele disse ironicamente que os alienígenas estavam em falta, assim como os ASEALs da Marinha, que supostamente fariam a segurança do perímetro, mas havia vários helicópteros e soldados da Força Aérea. Ao meio-dia, o arqueólogo iniciou sua descida ao Nye Canyon para procurar a inscrição. Ele procurou em várias paredes, mas não conseguiu encontrar, e o seu maior problema era ter apenas mais 2 litros de água.
Não seria possível mais passar um dia sequer ali. Mesmo desapontado, ele precisou tomar a decisão mais segura e começou o caminho de volta. Antes de partir, ele ainda encontrou uma ferradura de boi, que serviu como um prêmio de consolação, pois, até onde sabia, apenas os pioneiros viajavam com esse tipo de animal naquela região. Jerry já estava quase sem água quando começou a viagem de volta. Para aumentar as chances de sucesso, ele se livrou de todo o peso extra, abandonando seu telefone, que já estava sem bateria, seus binóculos, cantil extra, roupas e o seu equipamento para acampar. O seu maior desafio era sobreviver os 35 quilômetros até o reservatório de água doce. Para sua surpresa, ele encontrou uma mangueira ao lado de um prédio no pátio de eliminação atômica. Então bebeu o máximo que conseguiu, pois já estava com sérios sintomas de desidratação. Isso foi salvador, permitiu que ele chegasse até a cabana mais próxima de Cane Spring, onde pôde abastecer o seu estoque pela última vez. Ele ainda passou por diversas provações, mas conseguiu escapar e encontrar o seu irmão que o estava esperando conforme o combinado. Eles se cumprimentaram, mas só foram conversar depois de 1 hora, quando a ficha começou a cair. Freeman se consultou com seus amigos, seus advogados, antes de decidir publicar sua história na imprensa, pois queria resguardar a si mesmo e a sua própria família. Segundo o Los Angeles Times, a única resposta do governo veio através do capitão Lee Bloom, porta-voz da base aérea de Nellis, onde está localizada a Área 51. Ele teria dito apenas: "Isso nos decepcionou. Não temos muitas invasões." Jerry faleceu em 2001, vítima de um câncer de próstata que ele já tinha na época em que decidiu embarcar nessa jornada. Mas o seu nome ficou registrado para sempre nos anais da história como aquele que conseguiu sobreviver a uma invasão à Área 51. Vamos ficando por aqui, mas gostaríamos de saber o que você já achou da história, o que você acha desse tema, devemos explorar mais ou não. Escreva, por favor, nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. Até o próximo vídeo.